Olá, irmãos! Vamos então iniciar a nossa aula sobre o cristão na atualidade. Conversar aí um pouco sobre qual é a nossa função, né? Qual é o nosso principal objetivo como cristãos nos dias de hoje. Bom, em toda a nossa caminhada com Cristo, né, e quando nós realmente temos a conversão verdadeira e o entendimento do que é o Evangelho mesmo, né? Compreendemos que não somos os únicos que precisam de salvação. Nós compreendemos isso. Se eu fui salva e se eu sou salva pela graça de Cristo, né, não é por merecimento meu, mas pela fé, eu entendo que o outro também pode ser salvo. Nós, como pecadores, nós somos imerecidos, né, dessa salvação. E a partir dessa conversão, os nossos olhos então são abertos e passamos a enxergar que toda a humanidade, toda, especialmente nossos familiares, nossos amigos, precisam de Cristo. Mas, como acontece com muitos, esses não percebem a importância de ter Jesus em suas vidas. Ou não percebem, ou vão à igreja, têm uma vida de ir a cultos, de ir enfim, orações, mas em algumas vezes existem casos, né, de que nós não percebemos exatamente uma vida que condiz com a vida de Jesus. São casos assim que começamos o nosso dilema de tentar, de uma forma ou outra, né, como verdadeiros cristãos, a comunicar a verdade do Evangelho, procurando mostrar a importância, a sua importância. Então perguntas como: será que eu sou relevante aonde eu vivo hoje, no meu trabalho, na minha comunidade? Será que eu tenho influenciado pessoas com a minha vida, né, a quererem conhecer Jesus, a quererem entregar suas vidas para Jesus? Ou então, como eu faço para transmitir o que eu estou vivendo? Diversas dessas perguntas nós passamos a nos fazer na nossa caminhada e são sobre essas perguntas também que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Muitas vezes o que acabamos fazendo é então buscando, orando para sermos mais cheios, né, para sabermos responder a todas as perguntas e questionamentos, para fazermos argumentos e termos poder e autoridade para discutirmos caso alguém esteja disposto a se opor ao que nós estamos colocando. Mas será que essa é a forma que a palavra de Deus nos instrui a agirmos, nos fala para sermos? Então nós vamos caminhar um pouquinho juntos aí para entender um pouquinho mais como ser um cristão, né? Assim como Jesus foi o Cristo na época dele, nós também podemos olhar para as Escrituras e compreendê-las para o nosso tempo. Então, desde já é importante lembrar, né, que para nós sermos cristãos relevantes nesse tempo, nesse lugar, precisamos entender que a palavra de Deus é imutável. Ela não muda, em hipótese alguma. Porém, nós precisamos interpretá-la e traduzi-la aos dias atuais. Existe uma passagem no Antigo Testamento onde Neemias e Esdras, eles são duas pessoas muito importantes para o povo de Israel daquela época, porque eles foram as pessoas que auxiliaram o retorno do povo à Terra Prometida. Eles estavam na Babilônia. E aí Deus diz: voltem para a terra. E eles são duas pessoas muito importantes nesse retorno. E numa passagem de
tanto Neemias como Esdras vai ter aí eles explicando as escrituras. Mas como assim explicando? Elas não estão pré-entendidas? E eu quero te dizer, irmão, irmã, nós precisamos interpretar a palavra de Deus. Assim como Esdras e Neemias fizeram. Eles leram a palavra e explicaram. A palavra diz exatamente isso. Então eles leram e explicaram. E nós precisamos fazer isso hoje. Pois nós, ao mesmo tempo que estamos dizendo que a palavra ela é imutável, ela precisa sim ser interpretada e traduzida para os dias que nós estamos vivendo. Mas entenda, eu não estou dizendo que nós vamos atualizar ou melhorar ou dar aquele jeitinho na palavra de Deus para que as pessoas entendam. Não. Mas como cristãos nós precisamos interpretá-la e anunciá-la. Pois vivemos em uma época, cultura, tempo e lugar diferente de onde ela foi escrita. Então eu queria trazer um exemplo já sobre isso, para que você entrasse comigo nesse assunto. Então, um grande exemplo da questão de que nós precisamos ler, interpretar e anunciar as escrituras é o que aconteceu no primeiro século logo após a morte de Jesus, né? No primeiro século, depois que Jesus morreu e ressuscitou, os primeiros cristãos, eles foram perseguidos. E mais do que isso, eles foram mortos de diversas formas. Então, se dizer cristão naquela época, veja como era diferente. Como era diferente vendo os dias atuais, aqui no Brasil, hoje, eu e você. Um cristão do primeiro século, logo após Jesus, anunciar que era um cristão era porque realmente ele era cristão. Porque, vejam, ele sofria com perseguição, ele poderia ser morto. Já eu e você não, nós podemos dizer que nós somos cristãos e nada vai acontecer conosco, né? Então, queria trazer aí uma passagem de Lucas 9:23, onde Jesus diz, né? Tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus estava querendo dizer literalmente, o que as pessoas da época de Jesus entendiam quando ele disse, tome sua cruz e siga-me, era exatamente, esteja disposto a morrer. Eles viam, eventualmente, seguidamente, eles viam pessoas pregadas na cruz. Mas isso não é algo que quer dizer para nós, porque nós não sofremos com isso. Nós não vamos ser mortos por sermos considerados cristãos. Mas será que nós temos morrido todos os dias para as nossas vontades e os nossos sonhos? Bom, então, o que é ser um cristão? Né? O significado da palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo ou pequeno Cristo. Podemos assemelhar esse significado ao exemplo de um mestre e o seu aprendiz, né? Um aprendiz, ele é um aprendiz porque ele segue tal e qual o que ele vê o mestre fazendo. E é isso que nós somos com Jesus. Por isso, pequenos cristos, porque nós olhamos para ele através das escrituras e seguimos o que ele fez. Ele é o nosso mestre. Ou seja, somos seus imitadores. Se ele faz alguma coisa, nós também procuramos fazer. Porque nós somos seus imitadores. Pense comigo.
O tema hoje é cristão na atualidade. Nós somos chamados a sermos imitadores de Jesus, ou seja, suas testemunhas. Mas será que as pessoas nos veem dessa forma? No livro de Atos, vemos as últimas palavras de Jesus, logo anteriormente de ele subir ao céu. E ele diz o seguinte, Atos 1, 8. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Nessa passagem, então, vemos Jesus afirmando aos seus amigos que eles seriam suas testemunhas. Mediante o quê? Mediante o recebimento do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo era a promessa, é a promessa. Eu e você não podemos ser imitadores, testemunhas de Jesus, sem o Espírito Santo em nós. Se você não sabe, não tem certeza, se recebeu o Espírito Santo, tenha certeza, a sua vida vai ser muito difícil de caminhar com Jesus. Mas todo aquele que recebe o Espírito, e saiba que o Espírito ele é dado a todos aqueles que são amigos de Jesus. Se você recebeu o Espírito ou quer muito recebê-lo, creia e acredite, porque Ele é a promessa. Ele é a promessa para todos aqueles que creem. Outro ponto importante e muito interessante de falar nesse momento é que eles receberam o Espírito Santo juntos. Nós não lemos a passagem aqui, mas logo após esse momento em que Jesus dá essa declaração, os amigos dele vão para um lugar em Jerusalém e eles ficam todos juntos. Eles estão todos juntos e eles recebem o Espírito Santo todos juntos. O que isso quer nos dizer hoje? Que nós não somos chamados a sermos testemunhas de Jesus individualmente. Como já foi falado, nós não somos igreja individualmente. Jesus disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Não é quando um. Porque o próprio Espírito Santo nos capacita para amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Sabe quando nós sentimos até certo ponto dificuldade de amar tanto aqueles que nos amam, mas muito mais aqueles que nos odeiam, os nossos inimigos? Jesus nos diz, ame os seus amigos, orem por eles. Como amar alguém que não gosta de você? Através do Espírito Santo. A vida em igreja, ela só se dá através do Espírito Santo, que é derramado assim como naquele momento, naquela noite de Pentecostes, onde todos os amigos de Jesus estavam reunidos, perseverando em oração, receberam do poder quando o Espírito desceu sobre eles. E aí sim, isso capacitou eles para serem testemunhas de Jesus. Eu e você podemos ser testemunhas de Jesus, imitadores dele, se nós tivermos o Espírito Santo. Bom, vamos falar um pouquinho mais então, o que é ser essa testemunha de Jesus? O que é testemunhar a Cristo, o Deus em carne? Então, testemunha é aquele que assistiu a algum acontecimento
ou o fato. Porém, nós não assistimos a vida de Jesus, nós não o vimos nascer, nós não vimos o crescimento dele, nós não o vimos pessoalmente, assim como Simeão, né? Porque os nossos olhos não são os olhos carnais, mas os olhos da fé. Assim como Jesus disse, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. É dessa forma que nós nos tornamos testemunhas. E aí, queria trazer aí um exemplo para vocês de uma testemunha 99% fiel, que foi Moisés, né? Ele que em toda a sua trajetória no deserto com o povo de Israel sempre foi o mediador, sempre foi a testemunha fiel de Deus, né? Para trazer aí os decretos, trazer a lei do Senhor, trazer a vontade, né? Moisés, ele não trouxe só a lei, mas ele tinha comunhão com o Senhor. E aí, ele foi quase perfeito. Quase. Porque houve um dia em que ele agiu de uma forma inconveniente. Ele se irou com o povo. E nesse momento, Deus não estava irado com o povo. E aí o Senhor, ele diz: porquanto não crestes em mim. Ah, como assim? Moisés não crê em Deus, ele que fez tudo, subiu ao monte, viu prodígios, maravilhas, abrindo o mar, tempestades, trovões. Moisés. E aí ele diz: porquanto não cresces em mim, para que santificardes diante dos filhos de Israel. O que aconteceu foi que Deus, lá, né, você pode ler em Números 20, 12, um pouquinho antes, né, porque ele vai ter todo o contexto ali. Deus manda Moisés e Arão levar, disponibilizar para o povo água que eles estavam pedindo. E Deus falou: fala com a pedra e ela vai te dar água. E Moisés foi lá e bateu na pedra 2 vezes. Isso fez ele desobedecer o Senhor. Mas então, o que é ser uma boa testemunha, né? Ser uma boa testemunha de Deus não é ser bom ou fazer coisas boas para outras pessoas, né? Ser uma testemunha fiel de Deus é, em primeiro lugar, ter comunhão com Ele. É conhecê-lo, conhecer seus pensamentos, né, os seus sentimentos. Perceba, Moisés, ele se irou muitas vezes com o povo. Não foi uma nem duas, muitas vezes com o povo. Mas, em todas elas, Deus também estava irado com o povo. Ou seja, Moisés, ele não estava representando Deus, sendo uma testemunha infiel. Ele estava sendo uma testemunha fiel, ele estava representando literalmente o que Deus estava sentindo, né? Um bom exemplo foi quando Moisés desceu com as tábuas da lei e viu o povo se prostituindo, viu o povo sendo idólatra, adorando um bezerro de ouro. Moisés se irou muito. Ele jogou as tábuas que tinham sido escritas com as palavras que Deus, com o próprio dedo, escreveu, e ele jogou elas no chão. Ele ficou muito irado, mas Deus também estava irado. Então perceba, Moisés, ele não estava representando mal Deus naquele momento, ainda que ele estivesse irado, né? Então, ser uma boa testemunha de Deus é ser fiel à sua pessoa, aos seus planos, aos seus objetivos. E aí eu gostaria de perguntar, você se considera uma boa testemunha de Jesus?
Para sermos testemunhas, precisamos testemunhar algo. Ter uma mensagem, né? Essa mensagem não é nossa. Essa mensagem é o Evangelho. É a boa mensagem. E aí nós voltamos para a pergunta, em uma das nossas perguntas lá do início, sobre, então, qual que é a minha função? Qual que é a minha função como cristão hoje? No lugar onde eu vivo, no tempo em que eu vivo, no trabalho onde eu trabalho, na família onde eu estou inserida. Nós não temos, não se tem uma resposta, né, exata para essa pergunta. Mas nós podemos trazer aí alguns pontos para que eles nos instruam a caminhar nesse tempo de forma fiel, de forma segura, né, aos princípios de Deus. São três pontos que eu gostaria de trazer com vocês. O primeiro, então, é ter comunhão real com Deus, com Jesus e com o seu Espírito. Ter comunhão real. Em poucas palavras, o que é ter comunhão real com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo? É passar tempo com Ele. É eu gastar a minha vida com Ele. É eu dar o tempo do meu dia lendo a palavra, orando, meditando, adorando, estando em comunhão, sim, também, porque esse é logo o próximo ponto. Ter comunhão real com a igreja. Segundo ponto, nós precisamos ter comunhão verdadeira. Servir os nossos irmãos. Aqueles que, sim, nasceram novamente, assim como nós. Eles são e serão ainda a nossa família na eternidade. Já parou para pensar? Você e seus irmãos na fé, né, todos aqueles que nasceram em Cristo, vão estar juntos pro resto da eternidade. E nós estaremos todos juntos adorando, né? E terceiro ponto, comunhão real com a sua comunidade, com a sua família, com os seus amigos. Ah, mas Fábio, tu tá me dizendo que é pra eu ter comunhão com pessoas que não são cristãs? É o que eu tô dizendo. Isso não quer dizer que você vai acreditar, talvez, no que eles acreditam. Eu acho muito interessante, porque nós precisamos olhar novamente, nós podemos olhar novamente para a vida de Jesus, né, nessa colocação. Jesus, ele era amigo dos fariseus. Ele caminhava com fariseus. Ele era amigo de mendigos. Ele era amigo de todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Porque eu e você não poderíamos. Como eu e você vamos fazer diferença na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, se nós não conhecemos os problemas que a nossa cidade tem? Se nós não nos envolvemos com preocupações que inclusive são de Deus. São de Deus. Deus, ele é Deus sobre
todos. Não é sobre os evangélicos, católicos, cristãos apenas. É sobre todos. Ainda que talvez o seu amigo, a sua amiga ou o seu familiar não reconheça Deus como você reconhece, tenha comunhão com Ele. Seja uma boa testemunha aonde você for. Seja o testemunho real do Evangelho aonde você for, não só com palavras. Tem aquela frase, não vou saber falar ela exatamente agora, mas ela é mais ou menos assim: pregue o Evangelho em todo lugar e, se precisar, use palavras. Pregue o Evangelho, não só com palavras, mas com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus, com o seu amor pelas pessoas, com aquilo que talvez mexe com você, toca no seu coração, essas coisas profundas, com tudo. Se até mesmo os nossos problemas trazem glória para Deus, como o Senhor nos moldaria se não fosse pelos nossos sofrimentos? Como Ele provaria a nossa fé se não fosse pelos nossos sofrimentos? Contudo, eu e você podemos ser testemunhas do Senhor, independente de onde nós estivermos. Então, comunhão real com Jesus, com Deus e com o seu Espírito. Comunhão real com a sua igreja. E comunhão real com a sua comunidade, com a sua família, com os seus amigos. Assim, nós poderemos ser cristãos, luzeiros, nesse tempo, até que Jesus volte. Amém.